Hola, buenos días. Muchas gracias por la introducción y también por organizar este webinar. ¿Estás me escuchando bien? ¿Están me escuchando bien? Sí, Sí. perfecto. Profesor Leonel, ¿quieres hablar un poquito sobre el diplomado al comienzo o al final? Bueno, podemos Sí. comentarlo ahora. Bueno, darles la bienvenida a todos. Bueno, mi nombre es Leonel Merino, yo soy profesor del área de diseño e ingeniería, el DILAB, y mi foco en particular está muy ligado al tema de este diplomado que quiero mencionarles, es el diplomado en realidad virtual y aumentada en el metaverso. Estoy ahí chat poniendo un link donde pueden encontrar más información. El diplomado tiene un programa súper ambicioso y muy entretenido, porque digamos, complementa dos partes. Una parte tiene cursos y contenidos relacionados a los fundamentos de las tecnologías que soportan el metaverso, tecnologías como realidad virtual y aumentada, y esto lo combina con actividades de diseño y actividades de implementación y prototipado. Entonces también hay un componente muy práctico. El diplomado está orientado a profesionales de áreas bien variadas, eh, y donde ellos pueden, digamos, identificar cómo incorporar estas tecnologías en proyectos de innovación en sus propios ámbitos. Así que los dejo invitados que puedan revisar ahí en el link del chat más información del diplomado. Y bueno, Regina, estamos felices de poder escuchar tu presentación. Muchas gracias. Gracias por me invitar a esse webinar. Eu vou começar compartilhando minha tela. ¿Están viendo bien la parte, el primer slide? Sí, la estamos viendo. Sí, perfecto. Ah, entonces, buenos días, me llamo Regina Díaz Barcoquebas y voy a hoy hablar un poquito sobre mi trabajo y mi investigación que enfoca en la utilización de la realidad virtual para análisis ergonómicos. Entonces, el plano que tengo para hoy es una breve introducción, entonces hablar un poco más sobre mí y también sobre por qué ergonomía es importante, por qué trabajo con esto. Y después vamos al tiro a dos aplicaciones recientes que yo hice con realidad virtual con enfoque en la evaluación de riesgos ergonómicos. Uno es la análise de riesgos ergonômicos da fase de prototipos de postos de trabalho, então, enfocando na fase de desenho. E outra aplicação é exatamente na fase de treinamento, com avaliação de riscos ergonômicos em tempo real e também de forma automatizada. Então, vamos começar falando um pouco sobre mim. Paulina hizo uma super boa introdução. Yo soy profesora asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tengo dupla de vinculación con DILAB y también con el Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción. Y también soy profesora de diplomado. Entonces, hoy soy como una muestra de lo que puedes aprender y si te inscribes en el diplomado. Y yo llegué a Chile hace un poco más de 3 meses. Soy brasileña, como creo que puedes, puedes ver por conta de mi acento. Pero yo no vivo en Brasil há de 9 años. Estaba en Canadá, donde hice mi doctorado y maestría en Ingeniería y Gestión de la Construcción en la Universidad de Alberta. Yo soy arquitecta y urbanista de formación. Me formé en Brasil en 2013. Pero vengo trabajando mucho más con ingeniería y análisis ergonómicos, do que con arquitectura en sí. Mis áreas de investigación y trabajo son justamente yo enfoco la integración de tecnologías para mejorar la ergonomía del diseño de puestos de trabajo, y yo uso realidad virtual justamente para hacer simulaciones. Entonces, para que pueda adquirir datos de áreas de trabajo que no existen. Entonces,
simulo todo eso utilizando a realidad virtual. Y también enfoco mucho en el desarrollo de sistemas para entrenamiento ergonómico, también utilizando realidad virtual. Entonces, ahora que sabes un poco, conoces un poco por qué es tan importante estudiar ergonomía y por qué es importante estudiar ergonomía en Chile. En Chile, 43% de las lesiones laborales son asociadas al sistema musculoesquelético. Entonces, este número es muy expresivo y cuando miramos exactamente la construcción, vemos que muchos de esos trastornos laborales son asociados al colo, al hombro y las manos y muñeca. Y creo que todos saben, no sé si todos aquí son de ingeniería, pero en construcción creo que es algo como un conocimiento común que las actividades demandan mucho de los trabajadores, la parte física de los trabajadores. Pero eso no es decir que es eso y pronto. Tenemos que mejorar y identificar esa exposición a esos riesgos para intentar reducir al máximo posible. Entonces, con eso en mente, tenemos la norma técnica y protocolo de vigilancia tiene dos objetivos, que son identificar y evaluar con precisión los riesgos de trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo y también reducir su incidencia, porque es eso que queremos. Queremos proteger la salud del trabajador. Y mi área de investigación y mi trabajo en general enfoca justamente en esos dos objetivos también. Mi objetivo principal es siempre identificar y evaluar la exposición de trabajadores a riesgos ergonómicos que son también relacionados a trastornos musculoesqueléticos. Y así yo propongo maneras de reducir la exposición del trabajador a esos riesgos. Para reducir esa exposición, podemos hacer dos cosas distintas, por ejemplo. Una es cambiar completamente la estación de trabajo y la otra es promover un entrenamiento con algunas recomendaciones de cómo hacer la actividad de una manera con menos riesgos. Entonces, si no puedo cambiar mucho la estación de trabajo, por ejemplo, ahí vamos para esa parte de más enfocando en entrenamiento. Durante mi doctorado, trabajé mucho con construcción industrializada, que también tenemos muchas empresas acá en Chile trabajando con eso. La construcción industrializada es básicamente cuando construimos una fábrica como si no, es una fábrica y tenemos procesos muy distintos y tenemos estaciones de trabajo también muy específicas. Entonces, y también tienes un ambiente controlado porque estás en un ambiente completamente cerrado. Entonces, que podemos ver por todas esas imágenes aquí es que a pesar de todo eso, de estar en un ambiente controlado, e estar em estações de trabalho que sabes exatamente o que vais fazer, aún temos muita exposição do trabalhador para riesgos ergonômicos. Então, posturas que não são muito posturas malas, movimentos de alcance muito extensos, algo assim. Então, o que podemos ver em comum é isso, que temos que sim, sempre melhorar as condições do trabalhador para evitar que esse trabalhador sofra de algum tipo de transtorno por conta de seu trabalho. Então, eu falei um pouquinho sobre a norma e também sobre a introdução sobre esses transtornos musculoesqueléticos relacionados ao trabalho. Então, o que são estes? Essa é uma introdução muito breve sobre o que são. São basicamente transtornos dolorosos de los músculos, tendones e nervios que são causados por o uso excesivo do sistema musculoesquelético. Então, temos isso com trabalhos como a construção civil, pero também se tens uma estação de trabalho que utilizas tu computadora todos os dias
e não tens um bom suporte para tu braço, por exemplo, podes desenvolver uma síndrome de carpo por conta disso. Então, não é algo restrito a trabalho com uma demanda maior física, mas todos os outros estamos sendo expostos a condições quando trabalhamos que podem gerar esses transtornos. Em particular, na construção civil, temos alguns exemplos aqui de atividades que são associadas a esses transtornos. Então, posturas que não são muito confortáveis ao trabalhador, o carregamento de elementos, de peças pesadas, e todo isso com muitas repetições, porque se temos um ambiente fabril, temos o processo é muito extenso, então tienes muitas repetições ao longo de tu dia. E antes de começar a falar mais da parte mais interessante da apresentação, que são as aplicações, a última coisa que tenho como uma introdução é justamente duas ferramentas de avaliação de riesgos que uso bastante. Então, estou explicando acá para que quando habla um pouquinho mais adelante, você sabe exatamente do que estou falando. Então, temos REBA e RULA. REBA vem de inglês, que é Rapid Entire Body Assessment, e RULA é Rapid Upper Limb Assessment. Então, basicamente, REBA enfoca em todo o corpo, então as pernas também são muito importantes, e RULA enfoca mais na parte superior do corpo. Então, por conta disso, a avaliação de risco ergonômico é um pouco distinta entre essas duas ferramentas. Aqui temos um exemplo de como é calculado a pontuação final. Então, para cada ângulo de articulação, temos uma pontuação distinta e, ao final, também levando em consideração a repetição de movimento e também a atividade muscular, temos um número, que esse número é associado a um nível de risco. E, de acordo com esse nível, eu sei se tenho que tomar uma atitude imediatamente ou se é algo que pode cambiar daqui, quizá, 2 meses ou algo assim. Então, sabemos também a urgência que temos que tomar uma decisão. Essas duas métricas existem, eu não inventei, são muito reconhecidas e são muito práticas para aplicações de posturas corporais de trabalhadores, porque são muito fáceis de serem aplicadas. Então, com essa breve introdução a um pouquinho do que é ergonomia e também a importância da ergonomia e também a essas duas ferramentas, agora sim vou começar com as aplicações. Então, como eu faço essas análises ergonômicas utilizando realidade virtual. Então, a primeira aplicação é a avaliação de riscos ergonômicos em prototipos de postos de trabalho, mediante a integração de realidade virtual e também de sensores de movimentos. Então, aqui tenho uma imagem melhor mais adiante, mas podemos ver que temos umas tiras que são justamente os sensores de movimento. Com esses sensores, também tenho informações de movimentos corporais de maneiras mais precisas e também com as informações mais rápidas, consigo analisar de maneira mais rápida. Então, tradicionalmente, quando queremos cambiar uma estação de trabalho, desenvolvemos o desenho e quando chegamos a uma fase mais decisiva, temos a fase de testeo. Então, temos os protótipos físicos em que invitamos os trabalhadores ou pessoas para fazer a atividade em esses protótipos e coletamos dados. Esses dados são analisados e identificamos que tipo de risco tem esse desenho. Se tem um risco médio ou alto, de acordo com que métrica estamos utilizando. E com isso também podemos proponer
un diseño mejorado. Entonces, especialmente porque como Rula en EDEBA tiene subpuntuaciones de acuerdo con los miembros de tu cuerpo, puedo verificar, por ejemplo, si tengo una puntuación muy alta en mi espalda, por ejemplo. Entonces, esto significa que la altura de la estación de trabajo no está adecuada. Con eso, enfoco en cambiar mi diseño en esa parte específica del design. Entonces, con esos mejoramientos, implementando los cambios al prototipo físico novamente y coletamos datos para verificar si fue reducido o no la exposición del trabajador al riesgo ergonómico. Entonces, como pueden ver, es un proceso que puede se quedar muy lento y también que demanda recursos de tiempo para cambiar los prototipos físicos y también de dinero, porque tienes que depender de cómo fue hecho ese prototipo físico, tienes también que investir para cambiarlo. Entonces, lo que propongo es que, na verdad, utilizamos la realidad virtual para hacer esses prototipos de maneira completamente imersa na realidade virtual e com coleta de dados. Não é que vamos eliminar completamente os prototipos físicos, pero podemos selecionar, podemos testear mais opções de desenho e, ao final, testear em o prototipo físico solo uma opção ou, quizá, duas, pero algo mais definido, algo que testeamos mais previamente utilizando a realidade virtual. Então, em essa aplicação especificamente, eu tive a oportunidade de trabalhar em conjunto com uma empresa local em Edmonton, e a empresa, na verdade, queria muito cambiar essa estação de trabalho, e um dos fatores que estavam buscando a melhoria era exatamente os fatores ergonômicos. Então, tinham esse fator como algo principal de sua investigação para cambiar essa estação de trabalho. Então, aqui temos os marcos de ventanas e o trabalhador tem que pegar essas ferramentas acá e poner as ferramentas na posição correta e, com isso, fijar essas ferramentas em los marcos de las ventanas. Nesse ponto, a ventana não tem o painel de vidro, então é grande, mas é muito leviano. É algo que podes mover com facilidade com tus manos. Pero como se pode ver, temos muitos movimentos repetitivos para alcançar essas peças e poner em las ventanas. E também temos muitas, a inclinação de tua espalda é bem excessiva. Então, a proposta foi, em esse projeto específico, tínhamos uma equipe multidisciplinar, em que outras pessoas propuseram dois desenhos com angulações distintas e também alturas distintas, onde as peças estariam armazenadas, stored, e queríamos ver justamente que opções deveríamos continuar progressando em la fase de desenho. Então, com isso, criamos também o protótipo virtual. Como nessa explicação, eu estava testeando se minha teoria, minha hipótese de ter esses protótipos virtuais para análises ergonômicos eram viáveis. Então, fizemos o protótipo físico e também o virtual para ter uma comparação. Ter a comparação de se a avaliação de riscos ergonômicos seriam a mesma em esses dois cenários. E eu utilizei o sistema de captura de movimento, mockup, também para justamente ter uma precisão maior da coleta de dados em relação ao movimento corporal. Então, aqui o maior objetivo era justamente
a desarrollar um sistema em que pudéssemos fazer simulações em realidade virtual para evaluar os riesgos ergonômicos durante a fase de criação de prototipos. Então, enfocando muito que a estação de trabalho, nesse caso, teníamos uma, pero não seria só um câmbio um câmbio pequeno, seria proponer uma estação completamente nova. Então, para fazer a aplicação em realidade virtual, tivemos um passo muito importante antes, que é justamente a observação da tarefa. Então, observamos a tarefa como é hecha hoje, na estação que está em operação, e também, já que teníamos os protótipos físicos, como também seria hecha em los prototipos físicos. Com essas informações, podemos criar, e também com as informações de desenho, podemos criar uma aplicação de realidade virtual, simulando essa tarefa. E, ao final, quando temos convicção que essa aplicação de realidade virtual está de acordo com a realidade, invitamos pessoas para fazer a tarefa e aí sim coletamos dados e comparamos se exatamente temos os mesmos riesgos ergonômicos em protótipo físico e no protótipo virtual. Então, aqui exatamente a parte de validação, a pessoa fazendo a atividade em uma opção de desenho, a opção A, e a opção B, e também outra pessoa fazendo a mesma atividade agora na realidade virtual. Então, com essa coleta de dados, na fase de validação, eu comparei a mesma pessoa em nos dois cenários, dos mundos, digamos assim, e a verdade, a conclusão foi super boa, que encontramos uma correlação muito alta, especialmente em alguns movimentos que são muito relacionados com parâmetros de desenho. Por exemplo, a altura de onde estão armazenadas as peças. E o movimento para alcançar, por exemplo, tive uma correlação muito alta. Então, foi um resultado muito satisfatório da aplicação dessa simulação de realidade virtual para a avaliação de riesgos ergonômicos. E esse movimento de alcance é um dos movimentos mais repetidos nessa estação de trabalho. Então, foi super satisfatório obter esse resultado. Pero também, quando fazemos experimentos com realidade virtual, que eu iria falar é justamente que também quando temos interações com aplicações de realidade virtual, invitamos pessoas a vir e a fazer a atividade com esse mundo virtual, é importante sempre ter em mente que também temos o objetivo de melhorar nossas aplicações de realidade virtual, nossa simulação. Então, quando hago um estudo como esse, também, em geral, aplico um questionário ou também, baseado nos dados, observo como melhorar para a próxima aplicação. É como uma melhoria contínua de sempre estar melhorando como fazemos os processos de realidade virtual. Eu que vou. Continuo. Conseguem ver mi pantalla novamente, los slides? Se ve bien. Sí, perfecto. Entonces estamos de volta. Entonces, como estaba hablando, una cosa importante también es identificar cómo mejorar el desarrollo de simulaciones de realidad virtual. Entonces, uno de los resultados también fue la identificación de riesgo que los ângulos de flexão da espalda foram mais baixos na realidade virtual, como podemos mirar em essas imagens. Isso se quedou por conta de que, como não temos o peso, como utilizei somente realidade
virtual, no fue realidad mixta. En la vida real, a pesar de los marcos serem muy levianos, el trabajador tiende a dejarlo siempre acostado en la estación de trabajo, como está aquí en esta imagen. Pero en la realidad virtual, porque no tenemos esa sensación de peso, el trabajador se quedó más confortable levantando un poquito el marco de la estación de trabajo. Entonces, eso, podemos tener dos conclusiones a partir de eso. Una es que sí tenemos que agregar una función en la realidad virtual para garantizar que siempre el objeto que está siendo hecha la actividad está en contacto con la estación de trabajo. Esa es una cosa como mejorar para próximos investigaciones. Pero también concluimos que do ponto de vista ergonômico, la estación no estaba ergonómica, porque la persona se sintió más confortable cuando levantaba el marco de la estación de trabajo. Entonces, eso es una indicación que la altura tiene que cambiar. Entonces, son dos tipos de resultados distintos que podemos adquirir con un experimento como este. Y para mi investigación, mi trabajo, uso mucho la clasificación REBA y RULA. Entonces, esos dos son los factores primarios utilizados para evaluar las opciones de diseño. Pero como tanto REBA como RULA atribuyen una subpuntuación a depender de un rango do ángulo de articulación. Entonces, podemos ter movimentos un poquito distintos y aún sí tener lo mismo promedio de riesgo. Entonces, es también importante verificar si el movimiento en sí es algo similar. Y aquí tenemos justamente el ángulo de movimiento en realidad virtual y el ángulo de movimiento en mundo real. Y podemos ver que tenemos un poquito de diferencia, pero en general es un movimiento muy similar. Entonces, eso también es una buena indicación de que podemos usar realidad virtual para estudios con esa finalidad. Entonces, en resumen, para esa aplicación, un método embasado justamente en realidad virtual y también en sensores de captura de movimiento ayudan a realizar análisis de riesgos ergonómicos para hacer una avaliación proactiva de las estaciones de trabajo. Y eso todo durante la fase de diseño. Y también encontramos una fuerte correlación dos movimentos hechos em realidade virtual e no prototipo físico, especialmente nos movimentos de alcance e também nos movimentos de colocação de las peças em los marcos. Então, que são justamente os dois movimentos mais repetitivos em essa estação de trabalho. Com isso, finalizo uma das aplicações e empeço a segunda, que é justamente el entrenamiento con evaluación de riesgos ergonómicos en tiempo real y automática. En el caso anterior, teníamos un escenario óptimo, que es, yo quiero cambiar completamente mi puesto de trabajo y podemos hacer lo que queremos. Entonces, tenemos como que algunos parámetros, requerimientos de que tiene que ser hecho en aquella estación, pero tenemos mucho más libertad de cambiar, de proponer mudanzas, cambios. Pero en la mayoría de los casos no es eso que tenemos. Tenemos una estación de trabajo en que podemos sí cambiar unas pocas cosas, pero no mucho. Entonces, en esos casos podemos reducir la exposición del trabajador a riesgos ergonómicos de manera que ese trabajador cambie su comportamiento. Entonces, cómo el trabajador hace la actividad. Y con eso incorporamos recomendaciones ergonómicas en la fase de entrenamiento.
Entonces, ahora, como estaba hablando, tenemos entrenamiento operacional y también entrenamiento con recomendaciones ergonómicas, todo eso siendo pasado al trabajador utilizando a realidad virtual. Y durante el entrenamiento, colectamos informaciones posturales con sensores de movimiento, pero ahora tenemos esa avaliación en tiempo real. Entonces, utilizamos las subpuntuaciones de Rula e IREBA para fornecer un aviso auditivo al trabajador cuando él o ella está siendo expuesta a un riesgo alto do ponto de vista ergonômico. Também coletamos informações sobre a frequência cardíaca e respiratória e questionário em que temos justamente recomendações de trabalhadores o que podia ser melhorado em nossa simulação em realidade virtual e também qual é sua percepção em relação à tarefa em si. Se é uma tarefa que demanda muito, se é muito fácil, coisas assim. Entonces, lo entrenamiento operacional es muy similar con ese que tenemos en ese video. Ese video fue hecho durante la fase de testeo de la aplicación de la realidad virtual. Entonces, cuando hacemos experimentos no tenemos personas cercanas de nosotros, pero estaba simplesmente testeando para verificar si todo estaba ocurriendo como debería. Entonces, utilizando colores distintas, podemos informar ao trabalhador em que peças tem que trabalhar e também que tipo de ferramenta necessitam utilizar. Então, pode ser uma ferramenta física e também pode ser uma ferramenta, a ferramenta pode ser suas próprias mãos, como é justamente o que ele vai fazer agora. Então, agora, com suas próprias mãos, tirar as peças de la maquinaria para que seja feita a manutenção dessa. Então, basicamente, utilizando colores e também alguns textos, dando informações de como a atividade deve ser hecha. Então, nesse treinamento, todos os participantes foram divididos em grupos distintos. Na primeira fase, todos os participantes receberam o treinamento sem nenhuma recomendação ergonômica. Então, eu que faziam a atividade só com as orientações operacionais. E depois foram divididos em dois grupos. Um grupo que recebeu recomendações ergonômicas, que é semelhante a isso que acabei de escuchar. Então, quando está exposto a um nível alto, tienes um sonido e junto com o sonido temos, desculpa, junto com o sonido temos também uma recomendação do que fazer para que reduza a exposição a esse risco. Então, temos em tempo real essa interação, essa avaliação de risco e a recomendação basada no risco que está sendo exposto naquele momento. E, finalmente, ao final, todos os participantes receberam o treinamento novamente, mas agora sim, solo também com informações operacionais. Então, sem recomendações ergonômicas. Em meu vídeo estão aqui os gráficos do ponto de vista de ângulos e também de riscos ergonômicos, todo isso em tempo real. Então, a pessoa que está supervisionando esse treinamento tem toda a informação disponível durante todo o treinamento. E como tivemos essa possibilidade de ter o mesmo participante fazendo a tarefa em 3 fases distintas, podemos comparar também a exposição de risco ergonômico que esse participante teve durante essas 3 fases. Então, do ponto de vista de análise com Rula, percebemos que as pessoas que receberam a intervenção, que é exatamente o treinamento com
recomendaciones ergonómicas, tuvieron una reducción de tiempo que se quedaron en riesgos ergonómicos de alto nivel, que es exactamente lo que queremos, reducir al máximo el tiempo que los trabajadores están expuestos a riesgos de alto nivel. Y las personas que simplesmente hicieron la tarea solo con el entrenamiento operacional, se mantuvieron, la verdad, aumentaron su riesgo ergonómico, porque no tuvieron ninguna información de cómo hacer esa tarea de manera distinta, diferente do que estavam haciendo. No entanto, cuando analizamos por punto de vista de IREBA, no tenemos esa reducción tan significativa. Eso es, la razón para eso es que, como Rula enfoca mucho en la parte superior del cuerpo, y que es exactamente la parte más demandada en esta tarea, es más apropiada, porque tienes más sensibilidad para perceber cambios en la postura de la parte de cima, la parte superior del cuerpo humano. IREBA, como considera todo el cuerpo, entonces no es tan sensible a esos cambios. Entonces, en ese caso, de toda forma, Rula sería la herramienta más indicada para la análisis de riesgos ergonómicos. Y aquí tenemos solo un ejemplo do mesmo participante, la misma participante, haciendo la tarea en las tres fases distintas, y podemos verificar que al principio, la primera vez que hice la tarea y que no tiene solamente informaciones operacionales, la persona estaba expuesta 16% del tiempo a riesgos altos, y al final, después de aprender cómo reducir la exposición a los riesgos, se quedó 11% del tiempo en riesgos altos. Entonces, podemos verificar que sí, tuvimos una reducción de la exposición de tiempo que el trabajador pasa en riesgos ergonómicos altos. Eso fue por cuenta de las recomendaciones que fueron recibidas durante el entrenamiento. Entonces, ese resultado fue súper promissor, y exactamente lo que estoy planeando continuar haciendo ahora aquí en Chile, no más en Canadá. Entonces, en resumen, la utilización de realidad virtual con sensores de movimiento y entrenamiento de ergonomía promueve al usuario una experiencia de aprender haciendo, y con riesgos reducidos, porque estamos en un ambiente controlado y no interferimos no trabajo real. Entonces, no estamos interferiendo. En mi caso, acá es una línea de producción, pero también podría ser cualquier tipo de trabajo. Podemos hacer todo eso en un ambiente controlado, en un ambiente de oficina, por ejemplo, o laboratorio. Entonces, con esto finalizo mi presentación de hoy. Espero que tengo conseguido mostrar un poco do que es posible hacer con realidad virtual para fins de ergonomía. Si quieres aprender más sobre esto, tener más informaciones, se inscreve en un diplomado de realidad virtual y aumentada en el metaverso, porque tenemos muchas informaciones y muchas aplicaciones similares a esta, y será un gusto tenerlos conosco. Muchas gracias, Regina, por tu presentación. Gracias por introducirnos y explicarnos estas nuevas tecnologías. Te voy a pedir que puedas revisar el chat, porque ahí hay una pregunta que Sí, nos hicieron en claro. 3 partes. Y mientras tú la revisas, yo menciono que dejé nuevamente el enlace que dejó al principio Leonel del diplomado. Los invito a que lo conozcan, y también les dejé los datos de nuestro equipo de admisión. Entonces, hagan todas las consultas que sean necesarias. Es importante que ustedes conozcan el programa, resuelvan sus dudas.
y se interioricen y ojalá se puedan matricular para que puedan aprender acá en Ingeniería UC. Regina, no sé si la revisaste. Sí, estoy viendo. Te Sí, voy a pedir entonces que si la puedes leer y responder. sí, perfecto. Entonces, en relación al primer estudio, tenemos una pregunta que es si yo hice una comparativa entre los resultados, tiempos, costos, pros y contras de la aplicación de Rula y Reba, aplicándolos de forma virtual versus real, creo. Entonces, comparativa de costos, no tengo. Esa era una pregunta súper buena, pero como en la época tenía la posibilidad de hacer los prototipos físicos de manera sin costos extras, porque teníamos los materiales disponibles para nosotros. Entonces, no se fue hecha una cotación de cuánto fue realmente investido en los prototipos físicos, pero para el prototipo virtual, si tienes, lo más difícil es al principio tener personas que saben hacerlo. Entonces, si tienes una equipo, si tienes alguien que ya sabe cómo desarrollar este tipo de aplicación, y también si, principalmente si no es la primera siempre es la más difícil porque estás empezando y no sabes mucho bien cómo utilizar los softwares, esas cosas, pero si ya tienes, por ejemplo, la primera estación de trabajo para la segunda, que si cambia solo algunas cosas, es muy rápido. Entonces, no es algo que tengo que comenzar exactamente todas las veces de cero. Es algo que puedes siempre aprimorar basado en otras aplicaciones que ya tienes. La segunda pregunta es la factibilidad de aplicación VR segundo lo presentado al protocolo TERM-TES, considerando los puntos anteriores. No, sendo bien sincera, no estoy familiar con el TERM-TES, pero en Canadá era muy factible. Entonces, porque en general utilizamos ese tipo de aplicación para discutir, por ejemplo, con las empresas, cambios en sus estaciones de trabajo y basadas, na verdad, al final de año, cuando la empresa tiene que prestar cuenta de accidentes, de tiempo de trabajo, cuántos trabajadores se quedaron fuera de trabajo por cuenta de algún tipo de trastorno musculoesquelético, algo así. Ahí sí, la verdad, la empresa tenemos, basado en otro estudio, un retorno muy grande de imposto por conta disso, porque foi reduzido consideravelmente o tempo a quantidade de trabalhadores que se quedaram fora de trabalho por conta de transtornos musculoesqueléticos. Então, esse também era um ponto muito importante que confesso que aún não estou familiarizada com como é em Chile, mas em Canadá temos esse como incentivo a la mejoría de la salud del trabajador. Entonces, si tenemos baja de números de personas con problemas por conta de su trabajo, tenemos un incentivo del gobierno para que las empresas hagan eso. La tercera pregunta es si durante los estudios también se aplicó algún cuestionario de salud antes y después de la aplicación de las mejoras, como por ejemplo un cuestionario nórdico. No, fue aplicado sí un cuestionario. Fue un cuestionario con escala de 0 a 7 y en ese cuestionario las personas avaliaban la actividad basada no cuestionario da NASA, que é o X, e também avaliando também sua experiência com a realidade virtual. Então, se, por exemplo, se quedou com algum tipo de incômodo,
si, por ejemplo, si usas a lente, si puedes usar a lente com os cascos, se a pessoa sentiu algo distinto, se sentiu algum tipo de desconforto, se sentiu que pode mover-se com liberdade. Todo isso sim eram perguntas do questionário. Eu não mostrei os resultados, mas em geral foram muito satisfatórios e também baseado nessas perguntas sempre mejoramos as aplicações futuras. Então, se alguém dije, uma sugestão, por exemplo, da última aplicação foi que quando fizeram a atividade estavam em um laboratório, então com pouco ruído, e uma das sugestões foi incluir também ruídos. Então, incluir sonidos similares com o que teníamos se estivéssemos em uma fábrica, por exemplo. Então, sí tenemos questionários, não especificamente questionário nórdico, pero sí, sempre coleta informações também subjetivas para que ajude a avaliar a tarefa, a atividade e também o desenvolvimento de aplicações visuais. Creio que foi esse. E então, outra pergunta é se considerou o fator limitante do entorno físico em la aplicação VR, considerando que se realiza em um entorno controlado versus a eventual real avaliação em um entorno concreto de trabalho. Sim, é exatamente relacionado exatamente ao que falei sobre sonido, por exemplo. Então, quando estamos em um laboratório, em um espaço controlado, temos menos interferências do que na fábrica, pero ao mesmo tempo temos mais oportunidades de testear mais coisas. Então, testear mais tipos, tipos de desenhos distintos e, em geral, a coleta de dados em la fábrica, em ambiente real, é muito complexo, porque em geral a empresa não quer que vá olhar e acaba impactando na produtividade do dia do trabalhador. Temos esses fatores. É difícil a coleta de dados. Se tem sensores como esse que eu utilizei, é mais fácil, porque são sensores que te dão mobilidade, mas se vai fazer a análise do ponto de vista tradicional, ou se usa, por exemplo, imagens, é difícil porque temos muitas coisas operando ao mesmo tempo, que acaba dificultando a coleta de dados. Então, sim, há uma diferença do ponto de vista de como a atividade é feita, por conta de interferências locais, pero é mais fácil de coletar essas informações primeiramente, especialmente se está testeando muitas opções distintas em laboratório, e depois, na versão final, aí sim pode ir à fábrica e coletar a informação lá, e com realidade virtual ou não. Pero se tienes, se estás em um processo de desenho e estás em um processo inicial, não tens a opção de ir na fábrica, porque essa estação não existe. Então, essa é uma maneira de que podemos coletar dados de situações futuras, situações que não são viáveis de serem coletadas em um ambiente real de trabalho. Espero que com isso respondi. Sí, voy a checar exatamente esse protocolo. Eu não, sendo bem sincera, eu não sei. Cheguei aqui há pouco tempo, então vou chequear. Graças por me enviar esse protocolo de vigilância para trabalhadores. E quizá na próxima vez que nos encontremos, a pessoa que não está com seu nome, podemos discutir sobre isso.